Você já pensou se Jesus nasceu realmente no Natal? O que você conhece sobre o nascimento de Jesus Cristo? E os cristãos, eles devem comemorar o Natal? Eu sou Edivaldo Filho e eu sou professor da Escola Bíblica hoje. Eu sou Bruno César e sou professor da Escola Bíblica hoje. É Natal e o nosso calendário ele traz a data de 25 de dezembro, uma data de comemoração do Natal, do nascimento de Jesus. O nosso calendário é chamado calendário gregoriano, criado então pelo Papa Gregório XIII, e foi um calendário que substituiu o calendário juliano, que foi criado pelo imperador Júlio César no ano 42 ali, já da era cristã. Nós seguimos esse calendário, né, o calendário gregoriano, porém é muito importante lembrar que existem muitos outros calendários, o calendário judeu, chinês, bom, tem muitos calendários, Bruno, né, você que tá... Nós temos seguido o calendário gregoriano. Então eu queria que nós levássemos em consideração algumas coisas, pensando sobre o Natal, pensando sobre o 25 de dezembro, a data onde se celebra o Natal na maioria dos lugares no mundo. Primeiro, que não dá para dizer qual o calendário correto, não dá para fazer isso. Eles foram criados por homens, cada um desses calendários ele tem um contexto diferente que envolve interesses de uma nação, que envolve interesses religiosos. Então a gente não pode chegar e dizer, ó, o calendário gregoriano é o correto, até porque Deus não tem tempo. Foram os homens que criaram esses calendários. Uma outra coisa é que o fato do nosso calendário ter sido criado por um Papa, o Papa Gregório XIII, isso não necessariamente o torna ruim. Saber que na Idade Média teve muita coisa boa, teve muita produção científica, o avanço do cristianismo também, apesar de tantas atrocidades que aconteceram nesse período da Idade Média. Eu gosto de lembrar que o Papa Gregório XIII chamou pessoas para formular o calendário que nós conhecemos como calendário gregoriano. Ele chamou físicos, matemáticos, astrônomos, ele chamou uma turma que sentou com ele e organizou esse calendário. E aí eu queria dizer uma coisa para você, né? E é importante a gente pensar sobre isso, a não ser que você crie uma nação para você, crie a sua própria cultura, sabe? Crie o seu próprio povo, aí você pode pensar em formular um calendário só para você. Mas se isso não acontecer, você deve seguir o calendário gregoriano, e esse calendário vai mostrar a data de 25 de dezembro como a data de celebração do Natal. O 25 de dezembro, desde o início, ele nem sempre foi a data onde era cristã. Primórdios ali no Império Romano, onde se comemorava uma celebração ao Deus Sol, chamado de Mitra, porque com o aumento do cristianismo nos primeiros séculos, trouxeram então para o dia 25 de dezembro, tirando essa celebração para o Deus Sol e inserindo a comemoração do nascimento de Jesus. E existe uma profecia lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, que se refere ao surgimento do sol da justiça para aqueles que o temem, não é? Bom, longe de mim, pelo menos nesse momento, querer aplicar essa profecia ao episódio da substituição, da adoração do Deus Mitra, no 25 de dezembro, trazendo esse aspecto do cristianismo, que é o nascimento de Jesus. Mas o fato, e isso é importante lembrar, e eu vejo isso como algo muito importante para o cristianismo e para a história do cristianismo, é de que a adoração de um Deus pagão, mitológico, foi substituída por uma celebração do nascimento daquele que os cristãos consideram como seu único e suficiente Salvador. O 25 de dezembro, ele não é tão importante assim, porque outros calendários cristãos até, eles vão trazer o dia da celebração do nascimento de Jesus em outra data. Por exemplo, os cristãos ortodoxos na Rússia, eles comemoram no dia 7 de janeiro. E aí tem toda uma discussão sobre qual seria o dia. O importante é que Jesus nasceu. E aí sim, é importante que nós possamos celebrar ele, já que o nosso calendário envolve o dia 25 de dezembro, vamos celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Além do Natal ser a festa mais comemorada, a festa religiosa mais comemorada no mundo, o nascimento de Jesus é o evento mais anunciado nas Escrituras. No Antigo Testamento não há nada mais anunciado como o nascimento do Messias. De maneira que se toda a mensagem do Antigo Testamento pudesse ser resumida numa só frase, seria: Jesus virá. Então todos nós, leitores da Palavra de Deus, precisamos ler e interpretar cada passagem bíblica como parte de um todo que fala da chegada do Messias ao mundo.
e o Messias é nosso Senhor Jesus Cristo. E assim também a mensagem do Novo Testamento, se pudesse ser resumida numa só frase, seria: Jesus veio e voltará. É interessante que as passagens bíblicas que falam a respeito do nascimento de Jesus são complementares, filho, e desfazem a crendice popular que está presente na sociedade do Ocidente, aqui no Brasil, inclusive nos presépios. É como a gente ir a lugares onde tem aqueles presépios montados, e aí tem lá os pastores, os magos, geralmente 3 magos, né? Ou os 3 reis magos, todos juntos celebrando o menino Jesus na manjedoura, né? Você já viu isso? Sim. Né? Mas isso nunca aconteceu, porque há relatos distintos. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de João não falam sobre o nascimento de Jesus propriamente dito. Eles têm uma abordagem diferente. Mas o Evangelho de Mateus e do de Lucas falam. No Evangelho de Lucas, que fala com mais detalhes, mostra que quem chegou e viu Jesus na manjedoura foram os pastores. Eles ouviram o coral angelical celebrando o nascimento de Jesus e tudo mais. Está lá em Lucas capítulo 2. E eles chegaram na mesma noite, viram o menino Jesus enroladinho ali, empaladinho, provavelmente ainda chorando com fome, na manjedoura. Mas os reis não, os reis magos, a Bíblia não diz que eram 3, a Bíblia diz apenas que os presentes que eles deram foram ouro, incenso e mirra. Daí se supõe que eram 3, mas podiam ser 2, 4 ou 10. 3 presentes. 3 presentes. Deu para eles começarem uma nova vida com o menino, até porque José, pouco tempo depois, teve que fugir para o Egito e precisava de dinheiro. E eles eram pobres, né? José era um carpinteiro. Os magos só chegaram até o menino Jesus, não em Belém, que é a cidade onde ele nasceu, mas em Nazaré, muitos meses depois. Como é que a gente sabe disso? Quando os magos chegaram a Jerusalém, foram até Herodes, perguntaram pelo menino que era o rei de Israel. Herodes, com ciúme, chamou os intérpretes da lei, os rabinos e tudo mais, e fizeram os cálculos lá com base nas profecias do Antigo Testamento. Calcularam que o menino ia ter menos de 2 anos. Então Herodes mandou matar todas as crianças lá em Nazaré, de 2 anos para baixo. Então, quando os magos chegaram até Jesus, ele já era um menininho que estava aprendendo a andar, aprendendo a falar, de 1 ano, 1 ano e meio. E ante tudo que a gente conversou, devem os cristãos celebrar o Natal? Lucas capítulo 1, versículo 10, vai nos dizer, e é o anúncio dos anjos ali, é que eles estavam trazendo boas novas de grande alegria. O Natal precisa ser esse período de grande alegria, então nós devemos sim celebrar. Bem interessante, porque eu participei de uma conversa, de um diálogo sobre o assunto, e muitos cristãos evangélicos, certamente você que está assistindo esse vídeo agora, já deve ter ouvido alguém falar disso. É uma festa pagã. Não devemos celebrar porque é uma festa pagã. E eu acredito que esse pensamento vem exatamente faltar estudar um pouco esse contexto que nós conversamos aqui, calendário gregoriano, associado a outros calendários, o início ali do Deus Sol. Tem muita gente que vai afirmar isso, não, é a celebração do Deus Sol, sem ter esse entendimento histórico. É importante estudar a Bíblia no seu contexto e também uma questão histórica, para que possamos compreender ainda melhor aquilo que celebramos. Portanto, o Natal deve sim ser celebrado. Ele não é uma festa pagã, ao contrário, é uma festa cristã. Desde as profecias do Antigo Testamento e essa celebração também no Novo Testamento, foi uma celebração, podemos dizer assim, o pessoal foi quase 1 ano para chegar até Jesus e levar os presentes dele. Eles estavam ainda comemorando esse período do Natal. Uma outra coisa que repercute muito é a questão se nós devemos ou não trazer enfeites, chamados enfeites natalinos, para dentro das nossas casas e até para templos religiosos, como igrejas evangélicas. Eu vou partir de um princípio assim, Bruno, que isso é muito motivacional. Por que estamos fazendo aquilo? Mas eu não posso dizer aqui, e eu acredito que é incoerente afirmar que é errado colocarmos luzes, estrelas e algumas outras coisas consideradas como enfeites natalinos. É importante para aprendermos que o Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Você colocar os enfeites na sua casa, você reunir sua família para participar de um jantar, seja um almoço, né, ou seja um jantar do dia 24 para o dia 25, você deve lembrar algo. Você está comemorando o nascimento do Salvador e ele veio realmente para nos salvar. Sabe o que eu penso sobre o Natal? Que o Natal é a celebração do cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas, do propósito de Deus para a humanidade. Apesar dessas questões, filho, de a criação ter celebrado, os anjos terem celebrado a chegada de Jesus à Terra, seu cumprimento das promessas de Deus, muita gente fica triste no Natal, nessa época de final de ano, né? Tem gente que fica mais nostálgica, enfim.
Certamente deve acontecer porque as frustrações vão chegando realmente na pessoa. O ano findou e os planos não foram concretizados, ou a pessoa não teve forças para lutar por aquilo que ela pensava, pelo que ela queria fazer. Isso acontece com muita gente, mas não deveria ser assim. Jesus veio para nos dar esperança, esperança de perdão dos pecados, de vida eterna. Esta época é importante para a gente fazer ceia, como você falou, para celebrar, para reunir os amigos, a família, pessoas que a gente não vê há muito tempo, e geralmente dá para ver nessa época do ano. Mas acima de tudo, eu recordo das palavras de Simeão, quando o menino Jesus foi levado ao templo, ele colocou o menino Jesus nos braços e disse: agora despedes em paz o teu servo, porque agora ele já podia morrer, porque Deus havia revelado para Simeão que ele não morreria sem ver o Salvador de Israel. E eu imagino como deve ter sido a alegria de Simeão de colocar o Salvador, o Salvador dos seus pecados, o Salvador do seu povo nos seus braços. Nós já conhecemos Jesus, já chegamos até Jesus, ou melhor, Jesus já chegou até nós. E eu pergunto para você que está nos vendo: Jesus já chegou na sua vida? Você pode falar como Simeão falou: agora eu já posso morrer, a sua vida já foi cumprido o propósito dela, ou seja, você já encontrou com Jesus aqui nessa vida? Essa é a mensagem de Natal que nós temos para deixar. Então você, professor de escola bíblica, aluno, você que faz parte, gosta de estudar a Bíblia, traga essa conversa, essa discussão sobre o Natal, esse contexto histórico que nós falamos de uma forma muito resumida, claro, mas traga isso para a sua sala de escola bíblica, para o seu grupo de estudo bíblico. Não deixe de falar sobre o Natal e sobre a importância dele. Quero recomendar o livro Como Entender os Textos Mais Polêmicos da Bíblia, Evangelhos Sinóticos, do Jaziel Guerreiro Martins, da AD Santos Editora. Um dos capítulos é sobre essa questão do nascimento de Jesus. Vale muito a pena. Adquira esse livro que é muito bacana. Esse é o canal Escola Bíblica Hoje. Quero saber se você gostou. Comenta, curte, compartilha, ativa o sininho, faz com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível, tá bom? Para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. E a gente vai estar aqui à disposição para servir você e para lhe ajudar no que for preciso. Esse canal é feito por mim, Bruno, por Filho, por Samuel, nosso diretor, mas também por você. Envie sugestões de temas, envie perguntas, porque futuramente nós abordaremos, querendo Deus. Fica com Deus e até a próxima.